uma perseguição, por exemplo, vinda de um partido político de esquerda, que seria, né, um opositor a todas as denúncias que eu trabalhei junto com a questão do Carvajal, é uma coisa até compreensível. O que me espanta é o STF também me perseguir exatamente por causa desse ponto. O que o Moraes pretende com isso? Ele pretende proteger o Lula nessa circunstância? Olá, do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Só para eu entender, ele diz que a empresa estatal de petróleo venezuelana, os recursos dela foram utilizados na campanha para financiar a campanha presidencial do Lula em 2002, 2006 e também 2022. Exatamente, e também em 2022, que é o mais assustador, porque nós já tínhamos, né, os relatos e tudo o que aconteceu, como eles trabalhavam no passado, mas saber que naquele momento algo muito mais atual estava acontecendo, eu também fiquei espantada. Eu falei, mas essa de 2022? Ele sim, inclusive ele falou, porque eu entrevistei ele em junho de 2022, em Madrid. Na época, ele já estava garantindo que Lula ia assumir o poder. Ele garantiu, na verdade, Lula. Eu falei, mas como? Por que você tem que ter uma certeza? E ele falou, por causa da estrutura, que ela já está montada e ela já foi usada uma vez, ela está sendo usada, e isso não parou de acontecer em relação ao financiamento da esquerda na América Latina. E me diga uma coisa, ele falou alguma coisa sobre ligação de autoridades brasileiras com tráfico de drogas? Então, esse ponto eu achei muito interessante, porque eu fiz essa pergunta também para ele. Eu estava revisando, antes de entrar com você, a pauta que eu escrevi para falar com ele. E uma das questões que ele não me respondeu na hora, e que ele falou assim, que ele ia responder depois, e eu falei que tudo bem, que ele tomasse, né, o tempo que ele quisesse, foi uma sobre o dinheiro da Petrobras, e a outra questão foi exatamente sobre pessoas. Eu falei, mas como que chegava esse dinheiro da PDVSA, que você está dizendo que chegava aos partidos políticos no Brasil, por meio de quem? Quais eram as conexões? Quais eram as pessoas? Quem trazia isso? Ele tinha falado de malas diplomáticas. Eu falei, então, tinha envolvimento do Itamaraty, tinha envolvimento de diplomatas nessa história? Ele garantiu que sim. Ele disse que sim, que tinha um envolvimento, na época que isso estava acontecendo, do envolvimento de pessoas do Itamaraty. Ou seja, são informações explosivas, né? Porque nós temos um corpo diplomático, será que estaria envolvido tal qual é o corpo diplomático, digamos, de Cuba, que é profundamente corrupto, né, envolvido com todas essas questões? Nós estamos no mesmo nível, então as acusações que ele faz são extremamente sérias, extremamente sérias. Eu também perguntei para ele sobre ministros do STF. Eu falei, algum dos ministros, por exemplo, Lula indicou muitos ministros, né? O PT indicou os ministros que estão lá no TF. Alguns desses nomes participaram, tiveram reunião, tiveram algum envolvimento nesse tempo. Então, essa foi uma resposta que ele não me deu na hora. Então, eu acredito que esse tipo de resposta, tanto quanto o dinheiro da Petrobras, se ele sabia, se tinha circulado, ido até lá, e ele preferiu não responder. Mas, não que ele não tivesse a resposta. Logo depois do momento que eu fiquei aguardando que ele me desse, que eu disse para ele que podia pensar o tempo que for necessário. Se quisesse me responder daqui a um mês, eu estaria ali, daqui a um ano, ótimo, não importa. Mas durante esse meio tempo em que ele não retornou com essas respostas, nós tivemos essa informação de que ele vai apresentar novos documentos para a Justiça Americana, mostrando, comprovando tudo o que aconteceu
em relação a estes financiamentos, incluindo a relação de Maduro com Lula. Então, eu acho que nós estamos numa expectativa muito grande para saber de quais documentos ele está falando, o que mais ele traz à mesa, o que mais ele tem a revelar, e principalmente, envolvimento de quais pessoas exatamente ele pode elucidar ou apontar para que se faça uma investigação, pelo menos. Ele já apresentou alguma coisa, Elisa, de concreto, alguma questão factual, ou por enquanto a gente só tem hearsay? A gente tem acesso a algum documento, alguma comprovação das coisas que ele fala? Bom, até agora, nesse momento, o que ele estava fazendo? Ele estava colaborando com os Estados Unidos em relação a Venezuela e Estados Unidos, como que foi essa interferência, né, de venezuelana nos Estados Unidos. A partir do momento que eu comecei a fazer essa entrevista e colocar as perguntas para ele, veio então esse novo posicionamento onde ele está negociando informações sobre a América Latina com os Estados Unidos, que ele não tinha feito até agora, ele só tinha feito as declarações. Então eu também fiz essas questões para ele sobre quais provas, quais documentos ele teria, telefonemas, quais conexões que comprovassem essas acusações que ele tem. E daí que ele está entregando, né, para a Justiça Americana. A Justiça Americana colocou todo esse processo, pelo menos por enquanto, está sob sigilo. Inclusive, na próxima audiência dele, que vai ser que está marcada para ser no dia 19 de novembro, onde essas informações também vão ser trazidas à tona. Eu não acredito, Paulo, que elas serão de imediato disponibilizadas publicamente. Por quê? Porque são informações que envolvem essas questões de narcoterrorismo, financiamento internacional de políticos. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E questões diplomáticas são altamente sensíveis, porque isso desencadeia uma série de ações que o governo americano pode tomar a partir dali, como aconteceu com a Venezuela. Estamos chegando a esse ponto porque as informações que ele levou o governo dos Estados Unidos a reagir fortemente. Agora, essas reações podem ser, por exemplo, contra o Brasil, contra a Colômbia, é bem possível, isso dependendo do nível de informações, de detalhamento e comprovações que ele entregar para a justiça norte-americana. Então, eu acho que, mesmo que essas informações não venham a público de imediato, né, nos próximos dias, semanas, meses, o que nós vamos entender é que as reações do governo americano em relação ao Brasil, ou Colômbia, ou qualquer outro país, elas serão uma resposta do que eles conseguiram acessar nessa negociação com o Carvajal. A gente tem Maduro, Petro e Lula, né? O Petro, inclusive, agora inclusive os três estão passando por um problema muito grande com o Trump, né? O Maduro praticamente a caminho de ser derrubado, o Petro numa verdadeira crise diplomática e o Lula tentando amenizar agora, tentando encontrar o Trump, mas também debaixo de muita pressão. São os três grandes opositores do governo Trump na América do Sul. Essa delação do Carvajal conecta essas três figuras? E como é que eles têm reagido ao fato do Carvajal tá expondo esses fatos? Com certeza conecta intensamente, né? Mostra que eles estão ali com uma super cola um no outro. Eles estão muito próximos em tudo, tanto é que as reações são bem parecidas. Nós entendemos que o governo americano já não apenas, né, já fez essa leitura, identificou o que eles têm de contato, como existe um padrão aí de ação do governo americano sobre esses três em especial,
né? Nós temos o quê? Não só neles, agora que eu lembrei, na Nicarágua também. Nós temos Maduro, então, né, sendo destruído, né, todo o regime dele sendo destruído pelos Estados Unidos. Temos Gustavo Petro tendo todo o corte de subsídios financeiros subsídios que o governo americano estava dando para a Colômbia foram todos cortados. Temos a tarifa de 50% sobre o Brasil, temos uma tarifa de 100% sobre a Nicarágua, que Trump anunciou agora recentemente. Então, veja, está havendo um padrão de reação, de resposta a esse grupo. Que padrão é esse? De asfixiar financeiramente todos eles. Então, cortar esse oxigênio, né, essa fonte de alimentação deles, que é a questão financeira, é muito importante, porque é esse dinheiro que eles usam para cometer todo tipo de corrupção política, ilegalidades. Então, a partir do momento que o governo Trump corta tudo isso, né, asfixia financeiramente esses ditadores, as pessoas que estão ao redor dele, todo mundo que está orbitando ao redor desses líderes, serão os primeiros a sentir o impacto. E essa gente vai ser a primeira a pular fora do barco e a deixar um Lula da Silva sozinho, Gustavo Petro, assim como está acontecendo lá com Maduro na Venezuela. Então, existe uma relação entre este grupo e este grupo está sendo visto pelos Estados Unidos exatamente dessa maneira, como uma coisa só, um mal só que precisa ser cortado pela raiz e eliminado, porque senão a América Latina nunca vai ter uma chance de prosperar. Eu confesso a você, Elisa, que esse assunto é um dos assuntos nos quais eu tenho maior interesse, porque nunca foi muito clara para mim qual é o tamanho da integração do tráfico de drogas e do crime organizado com a classe política brasileira. Eu sou do Rio, então há uma conexão muito forte. Eu vejo que na Venezuela, basicamente a Venezuela é um narco-estado, é de fato um cartel de drogas que se apoderou de um estado, mas eu tenho dúvidas de qual o tamanho hoje, por exemplo, da conexão destas pessoas com o PCC, com o Comando Vermelho. Confesso que é uma coisa que ainda não está muito clara para mim, e eu espero que essas declarações, essas revelações do Cabral lancem luz a este assunto e que a gente tenha uma postura muito forte. A gente está falando aí de muito dinheiro, né? A gente está falando do PIB de um país grande em tráfico de drogas, dinheiro fácil, dinheiro que precisa ser lavado e que muitas vezes não consegue ser lavado em economias já tão isoladas quanto a economia da Venezuela ou da própria Nicarágua, que já são muito sancionadas e que tem no Brasil uma possibilidade de lavagem de dinheiro gigantesca. Elisa, se tiver mais novidades sobre esse assunto, por favor, volte aqui ao Paulo Figueiredo Show. Você está em segurança, né? Eu sei que você, imagino que tenha sofrido ameaça ou pressão direcionada diretamente a você e a sua família, né? Sim. Nós viemos para cá, eu vim com a minha família para cá exatamente para pedir proteção, porque este assunto, né, essa reportagem, o e-book que eu publiquei, que foi o livro sobre tudo o que aconteceu, isso despertou, realmente isso foi o que desencadeou a perseguição contra mim. Agora, uma perseguição, por exemplo, vinda de um partido político de esquerda, que seria, né, um opositor a todas as denúncias que eu trabalhei junto com a questão do Carvajal, é uma coisa até compreensível, né? Porque eles estão no olho do furacão, eles são os acusados dessa relação. O que me espanta é o STF também me perseguir exatamente por causa desse ponto. Assim, exatamente o quê? O que o Moraes pretende com isso? Ele pretende proteger o Lula nessa circunstância? Nessas acusações seríssimas? Qual é a conexão? Por que o STF agora, por que Alexandre de Moraes se incomodou com esse tema em específico? Há alguma conexão? Ele tem algum histórico relacionado a isso? Porque, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele não faz parte do Foro de São Paulo, porque ele não é daquela época lá do Foro de São Paulo, ele fez um caminho diferente, ele fez um caminho pelo PSDB, por São Paulo, propriamente dito, ele fez um outro caminho, um pouco diferente para ele chegar ao poder.
Agora, tem alguma conexão que nós não sabemos? Nós sabemos que o PCC tem envolvimento muito sério com toda a questão do Foro de São Paulo, né? Existe toda uma rede que liga as Farc, PCC e toda essa gente ao Foro de São Paulo. Agora, por que Alexandre de Moraes está incomodado com essa pauta? Qual é a conexão? Bom, a gente sabe que era uma pessoa que era advogado criminalista, o que não necessariamente o desabona, mas normalmente advogados criminalistas têm muito contato com criminosos, especialmente quando você advoga num lugar como São Paulo, que tem muita presença do PCC. Nós sabemos que ele foi da área de segurança pública tanto no governo estadual de São Paulo quanto depois no governo federal. Isso é uma comprovação ou mesmo um indício de que ele tem ligação com o tráfico de drogas brasileiro? Não é, mas significa que é uma pessoa que teria tido a oportunidade de ter bastante contato com este assunto e com essas pessoas. Então, talvez conheça coisas que nós não conhecemos, né? É uma especulação. Que o preocupa, talvez, ou seja lá o que o preocupa, porque ele é uma figura obscura, exato, né? Nós não sabemos quase nada sobre o passado, a gente sabe algumas coisas sobre a vida dele, mas ele é uma figura obscura. Aqui no canal Olavo é do Carvalho, você tem vídeos novos todos os dias. 3 vídeos diários, trazendo informação, opinião e coragem para dizer o que muitos não têm coragem de falar. Mas para que essa voz continue chegando até você, nós precisamos do seu apoio. O seu like é muito importante. Ele mostra para o YouTube que o nosso conteúdo importa. Que tem gente acordada, que o Brasil ainda tem quem lute pela verdade. Então, deixa o seu like agora e compartilhe este vídeo para que a nossa voz chegue cada vez mais longe. Juntos, a gente fura a bolha e leva a verdade onde ela precisa chegar. E se você quer dar um passo a mais nessa luta, apoie o jornalista Paulo Figueiredo, um brasileiro que está na linha de frente lutando por liberdade, por justiça e pelo nosso país. Você pode apoiar o trabalho dele por menos de $7 por mês ou se tornar um patrono Gold com menos de $500 por ano. Os patronos Gold têm acesso a um grupo exclusivo com o Paulo e participam de uma reunião mensal com todos os apoiadores, trocando ideias, informações e estratégias para fortalecer essa luta dentro e fora do Brasil. Para quem acompanha o canal Olavo é do Carvalho, tem um presente especial. Usando o cupom Olavo é do Carvalho, você ganha 20% de desconto no seu apoio. É simples, acesse paulofigueiredoshow.com/apoie, escolha o plano que cabe no seu bolso. Com menos de $7 por mês, você ajuda a manter viva a voz que defende o Brasil. A voz que o sistema não quer que você ouça. Nós estamos juntos nessa. Aqui ninguém se cala. Aqui, ninguém desiste do Brasil. Canal Olavo é do Carvalho, porque a verdade não pode esperar.